Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos gravando esse segundo vídeo de uma série de 4 vídeos que gravaremos embasados no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 14. No último vídeo nós dissemos aos irmãos que tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem ser a permissão de Deus. E se estamos enfrentando esta pandemia, é porque Deus está permitindo isso para a Terra. E quando o Senhor permite algo assim para a Terra, para o mundo, eu tenho convicção e certeza de que Ele quer ensinar alguma coisa também para a sua igreja. E nessa passagem Ele faz uma convocação ao povo que é chamado povo de Deus. E Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Primeiro vídeo falamos sobre a humilhação e frisamos bem que se humilhar é reconhecer a soberania, a grandeza e o poder de Deus. Se humilhar também é reconhecer a fragilidade e a realidade da igreja em que estamos vivendo hoje. Dissemos também, e aqui eu não quero de maneira nenhuma ser sensacionalista, nem oportunista, nem tampouco hipócrita, mas eu quero me unir a toda a igreja e aos homens de Deus nesse pensamento de humildade e reconhecer que estamos distante de sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Se por uma pandemia nós fechamos as portas, é porque falta para nós poder de Deus, falta para nós autoridade, falta para nós unção e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é preciso humildade para reconhecer isso. Eu quero convocar a todos, como convocamos no primeiro áudio, no primeiro vídeo, para reconhecer com humildade o quanto carecemos mais e mais da presença de Deus em nós. Uma vez humilhados, uma vez revestidos de humildade e reconhecendo a necessidade de Deus, o próximo passo que Deus pede para nós dessa palavra é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. E é esse ponto que eu quero tratar com os irmãos desta noite. Estamos vivendo um momento da história da igreja onde a igreja tem orado muito pouco. Dias atrás, antes de começar essa pandemia, orando a Deus numa madrugada, o Senhor me disse audivelmente: o meu povo tem orado pouco. E eu sei que, aproveitando esse momento e sem nenhum oportunismo, embasado na palavra de Deus, nós queremos convocar a igreja de Deus e o povo que se chama povo de Deus, para que nós nos esforcemos para orar mais e buscar mais a presença de Deus. Como disse no decorrer da história, tivemos homens e mulheres que passaram muito tempo orando e Deus fez grandes obras de avivamento, de evangelização e de salvação de almas através de homens e mulheres que oravam e clamavam a presença de Deus. Eu separei aqui alguns avivalistas, alguns evangelistas, alguns pensadores, alguns teólogos que tiveram experiências com Deus através da oração. E eu quero citar alguns aqui e depois trazer a nossa realidade. Quero citar o querido irmão John Bunyan. E eu abro aspas para ele, onde ele diz assim: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais do que orar, até que tenha orado. Em outras palavras, ele diz que a coisa mais importante na minha vida se chama oração. Nada eu posso fazer sem antes orar e buscar a presença de Deus. Um outro pensador chamado Han Vostaden, abro aspas para ele, que ele nos diz assim: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Nesse pensamento, nós usamos frequentemente com os irmãos uma frase de Hudson Taylor
para o qual também eu abro aspas, quando ele diz: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. O que dizer de Agostinho de Hipona, para o qual também eu abro aspas, onde ele diz: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. É necessário que nós entendamos que Deus tem muita vontade de nos ouvir em oração, mas hoje essa sede de orar está escassa no meio do povo de Deus. Eu quero encerrar esses pensadores com a frase de um célebre Samuel Chadwick, onde ele diz, abro aspas, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho árduo, nem a religião daqueles que não oram. O diabo zomba de nós quando nós embasamos a nossa vida, a nossa fé e a nossa obra em estudos, em trabalhos, em apenas uma religiosidade. Mas ele treme quando nós nos colocamos de joelho. Faltaria aqui tempo para citar outros homens de Deus que revolucionaram o mundo da sua época através de uma vida de constante oração e de busca pela presença e pelo poder de Deus. Como disse aos irmãos no começo, estamos atravessando um momento da história da igreja onde poucos são aqueles que têm uma experiência real de vida de oração para com Deus. E a minha mensagem nesta noite, através dessa palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas 7, e o verso 14 que diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, dissemos já se humilhar, e hoje nós enfatizamos, e orar. Igreja de Deus, homens e mulheres de Deus, vamos nos esforçar e dedicar mais tempo das nossas vidas orando e clamando e buscando a presença de Deus. Sabemos que orar não é fácil, é um trabalho difícil, são tempos de luta contra nós mesmos e contra a nossa carne. Mas crendo, irmãos, na palavra de Deus, que diz que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E nós, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, somos justificados diariamente. E a minha, e a tua, e a oração da igreja, ela tem muito poder. E nós vamos abalar o mundo, irmãos. Vamos ganhar muitas almas, vamos vencer as trevas, vencer as adversidades, vencer as pandemias, vencer o coronavírus, quando estivermos unidos em humildade e em oração. Ore nesta hora comigo e vamos pedir a Deus que Ele desperte a sua igreja para que vivamos dias de oração em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos nesta hora, Pai, pela tua palavra, que nos ensina nesta noite sobre homens que nos ensinaram através das suas vidas, que orando, que buscando a tua presença, nós conseguimos crescer, ganhar muitas almas, avivar este mundo, Senhor, e fazer uma obra maravilhosa, que é a obra que o Senhor tem para nós. Te peço nesta hora, Pai, que o Senhor desperta o teu povo, desperta os teus obreiros, desperta os pastores, e desperta a tua igreja para termos momentos de intimidade com o Senhor através da oração. Desperta-nos, Senhor, porque com humildade nós reconhecemos o quanto precisamos, o quanto carecemos, o quanto precisamos da presença do Senhor. Presença esta que nós conseguiremos através da oração. Abençoa o teu povo que nesta hora ora comigo e nos desperta, Pai. Nos desperta, meu Deus, para vidas de oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e vivamos uma vida de mais oração na presença de Deus. Amém.